E aí pessoal do canal, tranquilo? Então se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, curta, comente, ajude o nosso canal aí. Quem puder, apoie aí pelos links abaixo. Também siga a gente nas redes sociais. A gente está aqui por um Brasil melhor, sempre com o lema Deus, Pátria, Família e Brasil. Sempre apoiando nosso presidente e divulgando o material do professor Olavo de Carvalho, os cursos, tudo para ajudar nosso professor também, tranquilo? Então é isso aí, vamos para o vídeo. Mas antes eu quero lembrar vocês para ficar de olho no STF, que tem uma votação importantíssima agora, dia 11. Então é isso aí, vamos fazer frente aí nessa luta pelo Brasil, por um Brasil melhor. Tranquilo? Tamo junto, forte abraço. Do que nós devemos prestar especial atenção, porque praticamente tudo o que nós vivemos hoje, tudo que se passou na história, na cultura, na política dos 200 anos seguintes, é ali que está a raiz. Nós ainda não terminamos de colher os frutos, tanto benéficos quanto maléficos, do idealismo alemão. E é uma filosofia que, ela em grande parte, ela reflete uma espécie de característica nacional alemã, que se observa, evidentemente, não só então na filosofia, mas também nas artes, na literatura, e que ainda no século XX aparecerá até no cinema. Quando aparece o expressionismo alemão, o expressionismo pode-se dizer que é o cinema subjetivo por natureza, tá certo? Quer dizer, um cinema que não mostra as coisas tal como elas aparecem aos sentidos, mas tal como o ser humano as imagina, tá certo? Do mesmo modo, se você observar a cultura alemã desde a Reforma Protestante, com toda a sua ênfase na conexão pessoal do indivíduo com Deus, passando, vamos dizer, por cima de uma autoridade eclesiástica estabelecida, você verá que este subjetivismo, o individualismo, é mesmo uma marca característica da cultura alemã, tá certo? E também não deixa de ser característico que se trata do individualismo não prático e externo, como nós poderíamos ver, por exemplo, na cultura inglesa, que cultiva a liberdade civil e política, e depois, quando na fundação dos Estados Unidos, a ideia da autorrealização do homem empreendedor. Não é nada, o subjetivismo alemão não é nada disso. O individualismo alemão é bem voltado para a vida interior, quer dizer, é um subjetivismo duplamente subjetivo, tá certo? Então, no qual a ideia da liberdade do indivíduo é vivenciada mais como uma liberdade de tipo espiritual, tá certo? Assegurada pela sua conexão direta com Deus, e não como liberdade civil e política. Do ponto de vista da liberdade civil e política, justamente os alemães foram sempre um pouco deficientes nesta coisa. Nunca chegaram a ter uma organização política que assegurasse mesmo a liberdade individual num sentido anglo-saxônico. Na verdade, só a tiveram quando os anglo-saxões entraram lá e os obrigaram a ter, quer dizer, depois da guerra, tá certo? Então, de certo modo, a própria reivindicação da liberdade espiritual absoluta, ela é de algum modo oposta à organização da sociedade, tá certo? Então, o fato de que indivíduos que têm um orgulho da sua liberdade interior vivam durante 200 anos, pelo menos, sob regimes no mínimo autoritários e, na pior das hipóteses, totalitários, passando, vamos dizer, do autoritarismo para o totalitarismo, e até às vezes tendo que usar o autoritarismo como único remédio possível contra o totalitarismo, como veio a acontecer na Áustria antes da guerra.
Esse fato marca muito o espírito alemão e a cultura alemã, tá certo? Então, o que levava um poeta, Heine, a dizer que os alemães eram pessoas tão agradáveis uma a uma, tá certo? E tão horrorosas quando se juntavam. Certo? Eram pessoas ótimas com uma sociedade horrível, né? Então, durante este período, a virada que Kant deu no eixo de atenção da filosofia, digamos, do mundo exterior, do ser externo, do ser objetivo, para, vamos dizer, as formas do nosso próprio aparato cognitivo, essa torção, ela acaba de se completar, e ela é levada às suas últimas consequências, até por um efeito impremeditado do esforço de sair de dentro da jaula kantiana, né? Uma vez que, se vocês entenderam bem as explicações sobre Kant, vocês verão que, com a ideia de que nós só conhecemos os fenômenos, quer dizer, as aparências, e não apreendemos as coisas em si, não é isso? Kant criou um universo cognitivo, um universo cultural, na qual, se você pensar bem, a verdade objetiva do que você está dizendo já não interessa mais, porque nós não se trata mais de verdade objetiva, há apenas uma concordância das subjetividades, há uma harmonia da intersubjetividade. Até a garantia que Kant dá, vamos dizer, da validade dos princípios lógicos, é o fato de e a garantia até da validade do conhecimento pelos sentidos, etc., só é dada pelo fato de que essas estruturas são universais, são compartilhadas por todos os seres humanos. Então, é como se fosse um subjetivismo, mas um subjetivismo coletivo. Então, nós não vivemos propriamente num mundo real objetivo, mas num universo humano, um universo de criação, né, mental e cultural humana. Não é preciso dizer o quanto esta ideia continua produzindo filhotes até hoje. Não é isso? Praticamente não podemos compreender, nem mesmo quando você lê esse livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, aquilo lá é kantismo puro. O Foucault, com aquela ideia dele das epistemes, de que cada época tem um conjunto de chaves cognitivas que são compartilhadas por todos os cientistas da época, que todo mundo enxerga as coisas daquele jeito, precisamente, e que mais tarde essa episteme, essa chave geral, ela muda, e as coisas passam simplesmente a ser vistas de outra maneira. Tudo isso não deixa de ser kantismo, porque a ênfase não está no conhecimento da realidade objetiva, mas no conhecimento das estruturas cognitivas do sujeito, seja individual, seja coletivo. Também, sob esse ponto de vista, não é preciso dizer o quanto a contribuição de Kant foi fértil, por exemplo, para a psicologia. Quer dizer, há toda uma linhagem de estudos de psicologia que é diretamente devedora de Kant. A psicologia da Gestalt, a psicologia da forma, que vem com aquele Wertheimer, Kafka e outros, né, na qual se procura identificar o elemento, por assim dizer, construtivo da percepção. Quer dizer, como é que o nosso aparato psíquico estrutura os dados do mundo exterior. Isso aí também vamos dizer, é um estilo kantiano de colocar os problemas, tá certo? Enfim, a influência de Kant na cultura ocidental é imensurável, não dá para medir, tá vendo? Tem uma frase da Anais que ela fala: não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. Isso é kantismo, isso é Kant. Nós vemos assim porque nós somos assim, tá certo? E como as coisas são mesmo, jamais saberemos, não é isso? Então, seria quase impossível você mapear, vamos dizer, a influência de Kant na sua totalidade.
Essa influência vai desde a filosofia propriamente dita até a história da cultura, onde o estudo dos quadros perceptivos das várias épocas faz um imenso progresso, por exemplo, com o Wilhelm Dilthey, até, por exemplo, na teoria do direito, onde toda a teoria do Kelsen, a teoria pura do direito, é também menos uma teoria pura do que um kantismo puro, tá entendendo? Nós temos essa influência aqui, toda a corrente culturalista dominante no direito brasileiro durante um tempo, com Miguel Reale, Kant também, tá certo? Enfim, Kant foi um arraso. Quando ele dizia que ele operou uma revolução copernicana na filosofia, quer dizer, virando o eixo de atenção, ele teve razão do ponto de vista histórico, quer dizer, que ele operou realmente esta torção na visão que os filósofos das gerações seguintes tiveram das coisas, tá certo? Mas que isto representasse, vamos dizer, como a Revolução Copernicana, uma correção, né, de um erro anterior, isso pode ser um pouco duvidoso, porque afinal de contas o kantismo não é nada mais do que uma certa maneira de ver as coisas, tá certo? Elas podem ser estudadas sob este ângulo. Nós podemos estudar, por exemplo, toda a cultura de uma época como sendo vamos dizer, um conjunto, um sistema de formas subjetivas, tá certo? Independentemente da sua relação com o mundo exterior, porque qualquer que seja o contato com o mundo real, ela só tem contato naqueles pontos que a cultura enxerga. Então, o retrato que ela faz do mundo, tá certo? Deste ponto de vista, tanto faz que ele seja correspondente com uma realidade objetiva ou não, porque é naquele mundo que as pessoas acreditam que vivem e ponto final, tá certo? Então, do ponto de vista metodológico, por exemplo, o kantismo simplifica muito as coisas, porque, por exemplo, para você contar a história de uma ciência, tá certo? Contar a história de uma ciência é contar um conjunto de esforços para apreender uma determinada realidade, tá certo? Então, teoricamente, você teria que contar contar essa história desde o ponto de vista do conhecimento que você tem daquela realidade. Quer dizer, por exemplo, você pega a geologia, você pega o conjunto de conhecimentos atuais, do que nós sabemos da geologia atual. Então, contaremos a história anterior, das sucessivas visões que as pessoas foram tendo deste objeto, à luz daquilo que nós sabemos dele, tá certo? Quando a abordagem é kantiana, o problema da objetividade, ou da maior ou menor aproximação com a realidade não existe. Quer dizer, você conta aquilo como se fosse uma sucessão de imaginações que as pessoas tiveram. É tanto faz você contar a história de uma ciência, a história de uma sucessão de alucinações vai dar mais ou menos na mesma. Que isso simplifica as coisas, metodologicamente, é claro que simplifica. Tá certo? E daí o tremendo sucesso do Kant nas ciências humanas. Naturalmente, um segundo efeito que Kant teve é que, como você não pode mais definir a ciência pela constituição objetiva do seu assunto, pela constituição, vamos dizer, ontológica do objeto dela, então, naturalmente, o critério de constituição da ciência inverte. Você tem o método científico, que é a sua abordagem, que é a estrutura da sua visão, e ele determina o objeto. Está compreendendo? Então, isso acontece, por exemplo, na teoria pura do direito. O Kelsen, ele definirá o objeto dele como tudo aquilo que pode entrar na metodologia dele. Quer dizer, o método predomina sobre o objeto. É como se dissesse, o olho passa a predominar sobre o objeto visto. Tá certo? Como método, isso tem uma grande utilidade prática, porque elimina uma porção de problemas, tá certo? Mas também introduz alguns que terão consequências devastadoras, porque quando o objeto é recortado segundo o método, e o problema, portanto, da verdade objetiva do que você está dizendo já não interessa mais, vamos dizer,
a própria ciência fica meio sem critério, tá certo? A não ser um critério intersubjetivo. Na hora que o sujeito propõe um outro método, né, você não tem como rejeitar o outro método, tá certo? Então o Kant é um dos culpados da proliferação cancerosa de ciências, né? Quer dizer, cada sujeito que inventa um novo método, enfoca as coisas de uma nova maneira, pronto, ele construiu uma nova ciência com um novo objeto que, por ser definido metodologicamente diferente do objeto da ciência anterior, passa a ser realmente um novo objeto. Tá certo? Quer dizer, quantos mais pontos de vista você inventar, se tornam novas ciências, independentemente desses pontos de vista terem uma adequação objetiva, tá certo? Com o seu assunto ou não. Isso já não interessa mais. Interessa somente a adequação, a lógica interna do método, né? Mas, a prazo mais curto, o efeito que Kant teve sobre a consciência dos filósofos que o rodeavam foi a seguinte, é que eles acharam que quando Kant estabelece os famosos prolegômenos a toda a metafísica futura, o que ele está declarando em última análise é que a metafísica doravante não terá mais como objeto o ser e sim o conhecimento. Não é isso? Quer dizer, a metafísica se torna a teoria do conhecimento, uma teoria do conhecer. E alguns filósofos acham que isso não é suficiente, que nós temos que ter, vamos dizer, uma vez que seja aceita essa série de restrições e precauções kantianas, nós temos que sair de dentro da jaula do conhecimento e chegar a obter um conhecimento sobre a constituição real do ser, tá certo? Então, a primeira reação notável é de um sujeito chamado Johann Gottlieb Fichte. Fichte era um tipo muito extravagante, porque além de ter todo este subjetivismo alemão característico, ainda era um sujeito de origem muito pobre. Fichte era realmente um proletário, tá certo? Um dos poucos filósofos de origem proletária que nós conhecemos. E ao longo da sua carreira, da sua ascensão, ele em vários momentos deixa expressar vamos dizer, o fundo do seu ressentimento, da sua revolta contra aquela mesma sociedade que de algum modo o estava acolhendo e aceitando. Né? Fichte foi beneficiado por uma bolsa de estudo no começo da vida, tá certo? E ele jamais perdoou aqueles que lhe deram essa bolsa, entendeu? Tem aquele ditado, aquele negócio, né? Por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Então, Fichte já aparece bem isso, quer dizer, aqueles que o ajudaram se cometeram um pecado horroroso. Né? E no meio desta incapacidade de se sentir bem na sociedade que o acolhe, você vê muitas vezes o lado exageradamente enfático, né? Sobretudo da filosofia política de Kant, de Fichte, que é, na verdade, o primeiro formulador sistemático da ideia do Estado comunista. Quem é o pai do comunismo? O pai do comunismo é Fichte, não é Karl Marx. Né? E é curioso que a influência de Fichte em Marx nunca foi profundamente estudada. Mas é claro que tem. Agora, não se pode negar que Fichte fosse um grande gênio filosófico, mas muito grande. Era uma inteligência soberana colocada numa personalidade toda torta, toda complexada. Então, por isso mesmo, vamos dizer, você notará que o começo da filosofia de Fichte é um dos lances mais geniais da história da filosofia. Mas que depois de ter estabelecido os seus princípios, do que ele chama teoria da ciência, ele começa a tirar dela consequências de ordem ética, política, etc. Que aí já entram, vamos dizer,
no reino da loucura, propriamente dita, né? Se bem que nunca fosse clinicamente louco, era um homem normal, na verdade. O problema dele não era psíquico, era social, era um desajuste de tipo social, né? Também é preciso ver que no meio da carreira dele acontece a Revolução Francesa, tá certo? E isso tem sobre a cabeça dele, se acende todas as fogueiras da imaginação de Fichte, né? Que estava, por assim dizer, pronto para receber aquela mensagem da Revolução, partindo das suas especulações pessoais em torno da liberdade metafísica do ser humano. Quer dizer, ele cria ali uma ponte direta entre a ideia da liberdade metafísica e a liberdade política. E tenta realizar essa liberdade política por meios que, como vocês verão, são um tanto extravagantes, né? Mas o ponto de partida de Fichte é justamente a filosofia de Kant, tá certo? Não deixa de ser um episódio interessante que justamente o primeiro trabalho publicado de Fichte foi publicado anonimamente e foi publicado sob o patrocínio de Kant. Ele enviou, né? Ele tinha tido um contato com Kant, que não prestou a menor atenção nele, mas depois ele manda um trabalho escrito e Kant acha aquilo genial e intercede com o editor para que publique aquele trabalho. Por motivos de censura, essa coisa foi publicada anonimamente e todo mundo achou que o trabalho era de Kant, porque Kant tinha anunciado uma filosofia da religião. De repente sai esse livro anônimo com o título de Crítica de Toda a Revelação e mostrando uns 80% de kantismo ali. Então a obra passou mesmo como se fosse de Kant. Eu achei esse episódio muito, muito revelador. Quer dizer que Fichte sai assim, de dentro de Kant, né? E ele tenta ir além do kantismo sem derrubar um único tijolo do edifício. Tá certo? O que ele tenta é, de certo modo, ampliar esse edifício partindo dos seus fundamentos. É como se você tivesse colocado dentro da redoma kantiana. Você está dentro ali da estrutura cognitiva e não tem mais contato com a coisa em si. Então, Fichte tenta aprofundar a raiz desse edifício de modo a poder abranger novamente o mundo real, inclusive a história, a natureza, etc, etc. Então, o ponto de partida de Kant, uma das primeiras coisas que ele descobre é que existem dois estilos de filosofia. Vamos dizer, que vai partir da existência da natureza objetiva, tá certo? Do cosmos, e que vai, através do estudo, né, da natureza, da matéria, etc., etc., tentar encontrar dentro desse universo, desse cosmos, o lugar da consciência humana. E existe um outro estilo que parte da consciência humana e tenta achar dentro dela o mundo cósmico. E ele acredita que o primeiro tipo de filosofia fará ênfase, então, nas determinações externas, nas determinações materiais, determinações naturais que pesam sobre o ser humano e o limitam. Tá certo? E que, ao contrário, a filosofia que parte da consciência será necessariamente uma filosofia da liberdade. Tá certo? E então, ele diz que as pessoas escolhem esses dois estilos conforme o seu temperamento. Tá certo? Se são pessoas de uma índole mais, como é que se diz, servil ou autoritária, escolherão a filosofia objetiva, e se são pessoas que amam a liberdade, escolherão a segunda, tá certo? Então, naturalmente, com isso, ele estava até fazendo um louvor à filosofia de Kant, tá certo? Para a qual o sujeito, né, do conhecimento é tudo. Então, note bem, nesse ponto, você vê que este apego de Kant e dos seus continuadores ou antagonistas imediatos do idealismo alemão, que o apego que eles têm a essa abordagem subjetiva é porque identificam a subjetividade com a liberdade. Tá certo? E não deixa de ser significativo que, vivendo a maior parte do tempo sob regimes
autoritários, o próprio Kant foi algumas vezes espremido pela censura, é natural que você não busque outra liberdade senão a liberdade interior, porque a exterior você não vai ter mesmo. Então esta identificação da vida interior com a liberdade é um dos traços característicos da cultura alemã, tá certo? Então, se você está oprimido por fora, bom, pelo menos a liberdade interior você conserva. Também não deixa de ser característico que nos poucos períodos em que tiveram liberdade e democracia, os alemães sempre inventaram um jeito, ou inventaram um jeito de destruí-la, como aconteceu no começo do século XX, tá certo? Ou, ao contrário, como acontece depois da guerra, eles se mediocrizam completamente. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.